Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao HQ7. E hoje nós vamos falar de uma saga que marcou a história de um dos principais personagens da história dos quadrinhos. A saga completou 30 anos esse ano, não é isso? E para falar dessa saga, para falar da Queda do Morcego, a gente trouxe um convidado. Ele é fã do Batman, coleciona Batman, um dos maiores colecionadores de Batman aqui do estado de Pernambuco. Também se chama Bruce, dizem que tem tanto dinheiro quanto o Wayne, mas ele esconde, né? E o nosso convidado de hoje é o Bruce, que vai falar conosco sobre a Queda do Morcego. E aí, pessoal, tudo em ordem? Vamos lá, embarcar nessa que foi uma das maiores sagas dos anos 90. É isso aí, pessoal. E vamos lá falar um pouquinho agora sobre os 30 anos da Queda do Morcego. Nos anos 90, a DC, assim como a própria Marvel, a indústria dos quadrinhos em geral, estava passando por uma crise. E nessa crise, a DC resolveu fazer uma reformulação das suas personagens. Por exemplo, o Lanterna Verde, né, ele vai se transformar num vilão, entre aspas. Para você ter uma ideia de como estava a coisa, o Aquaman vai perder uma das mãos, né? E vai colocar um gancho lá no local e vai ficar um cara meio rude, grosso, um cara meio, né, totalmente diferente daquele Aquaman bonzinho que a gente conhecia da DC, da antiga DC. E o Super-Homem, a gente já sabe, vai falar depois, seria morto também. Mas a reformulação do Batman viria de uma outra forma, né? Os autores passaram algum tempo imaginando como poderiam fazer algo que chocasse os fãs e que atraísse ao mesmo tempo novos leitores para o Batman. E é dentro desse contexto aí que nós vamos ter a Queda do Morcego. Bruce, como é que foi elaborada e como é que foi pensada pelos autores essa queda no primeiro momento? Foi pensado essa saga através de Dennis O'Neil, né, que era na época editor-chefe da DC, e ele já tinha introduzido um personagem que eles pegaram o gancho e deram continuidade à saga. Esse personagem chamava Azrael. Ele foi introduzido aqui nessa revista chamada... aqui veio publicado pela Igor Moss como A Queda do Morcego Prólogo. Só que ele foi introduzido na minissérie chamada Batman, A Espada de Azrael. Que saiu aqui pela Abril. Então pegaram esse personagem e fizeram dele ser o novo Batman. Né? Já incapacitaram Bruce Wayne para que um novo Batman com uma versão um pouco mais brutal e mais sanguinário fosse introduzido. Mas isso a gente vai falar mais adiante, no arco que ele assume de fato um novo traje e um novo papel em Gotham, que é o arco da Cruzada, que é o arco intermediário da mega saga Queda do Morcego. A saga Queda do Morcego, né, como você falou, sabe pelo Daniel, ela é bem interessante. Primeiro porque eles vão trabalhar um Batman que já estava meio cansado de combater o crime, né, meio abalado psicologicamente falando, e é aquele cara que já está um pouco cansado, estafado daquele estado. E esse Bane que é introduzido até então, que é um vilão carimbenho, né? O Bane, ele é introduzido, ele vem para Gotham City, né? Isso. Por quê? Ele sonhava em derrotar o Batman, né? Quebrar o Batman. E ele fez uma análise estratégica da situação. Ele, de uma forma, descobriu que o Batman era o Bruce Wayne e percebeu que nessa época parece que o Bruce Wayne estava fazendo um tratamento até com uma psicóloga, né? Isso mesmo, doutora Shonda. Isso, que acaba se tornando até um caso meio afetivo dele, exatamente. Né? Do Bruce Inclusive, Wayne. ela tem papel crucial na volta dele a agir como Batman e na recuperação dele também. Pronto, então o Bane vai lá e descobre isso e começa a enfraquecer. E ele pensa, como é que eu vou deixar ele bem fraco para favorecer na luta, né? E aí ele vai lá e liberta toda uma porrada de vilões que estavam presos do Asilo Arkham, né? Isso, ele destrói o Asilo Arkham e o plano dele consiste justamente nisso. Libertar todos os vilões, né, do asilo, para que ele venha à cidade e canse o Batman, tanto mental quanto fisicamente. Isso acontece, porque o Batman vai pegar uma sequência pesada de inimigos pesados. Exatamente. Né? Ele passa duas caras, sem dormir. Coringa, Pinguim, né? Isso vai desgastar o Batman, ou seja, é uma estratégia do Bane. E no confronto, então, o Batman desgastado, depois de lutar com essa série de vilões, né, de super vilões até,
E aí o Bane vai aparecer, porque até então o Batman não conhecia o Bane, Não conhecia ele. Entretanto, o Bane já estava à espreita dele há muito tempo. Mas como é a força do Bane? Como é que ela se dava? Onde é que ele conseguia essa força? Ele usava uma droga, né? Exatamente. A droga injetável, chamada de veneno, a qual o próprio Batman usou em um arco chamado Batman Veneno. Ele injetou nele próprio, perdeu a razão, mas essa droga ela consistia em aumentar a força física, né? Do Bane, e foi isso que deu a vantagem a ele. Mas, somado ao fato do Batman estar estafado, né? Física e mentalmente. E aí como é que se desenrola esse combate aí? Porque tem aquela cena chocante lá do Bane quebrando a coluna do Batman, a coluna cervical, que até é capa da revista da Abril de alguma... Esse combate começa na própria mansão Wayne, né? Começa na própria mansão Wayne, porque após ele saber o segredo do Batman, ele vai até a mansão, destrói tudo e começa a bater nele, inclusive sem uniforme. Depois é que o Batman dá um jeito de meio que escapar, consegue vestir o uniforme, pega o cinto de utilidade deles e vai pro combate. Só que cansado física e mentalmente, ele não é pago para bem, né? Quando eles vão para a cidade e do alto de um prédio, ele tem a coluna quebrada na frente de uma cidade aterrorizada que está vendo o seu protetor ser derrotado. E isso ele transmite ao vivo, né? Pelas TVs e tal. Ele arremessa o Batman lá de cima e o Batman só não morre porque a queda é amortecida, né? Isso mesmo. Eu não sei se alguém que amortece a queda ou ele cai em cima de algum... Ele cai em cima de um carro, na verdade. De um carro, né? Então seria fatal praticamente, né? Se não fosse o Batman, qualquer teria morrido ali. Então é isso, pessoal. A gente falou aqui, né? Com o Bruce, a gente vai continuar, né? Vamos falar nos nossos próximos programas. A gente vai falar muito ainda sobre a saga do morcego. Saga esta, que é bom falar, durou 2 anos nos Estados Unidos. É considerada a maior saga do Batman de todos os tempos. Foram 2 anos de duração, certo? Então, pessoal, a gente falou aqui sobre o início da saga A Queda do Morcego. No próximo programa nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa saga, sobre o desenrolar dela. Fique conosco, assine o nosso canal, prestigie a gente aí e até o próximo. Valeu, pessoal!